Pronto, aí eu tô gravando na tela, então. Vão ser só nós três hoje? Pelo visto sim, né? Então vamos começar? Hoje, a Daniela não vai vir hoje não, Guilherme? Daniela, ela avisou no grupo. É a Thaisa? A Daniela não tá aí, a Daniela avisou, A Thaisa não vai vir não, porque ela não tá muito bem. Ah, sim. Então vamos lá, né? Quem que vai fazer a oração hoje? Unido Unité? Tô olhando para os lados aqui para ver se eu chuto algum colega. Ai, ai. Tem um monte de espírito querendo fazer. Agora se a gente vai escutar. Quer fazer, Guilherme? Hoje? Faz você. Faço sim. Então tá. Vamos acerenar as nossas mentes, abrandar os nossos corações e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Ao Mestre Jesus, que é modelo e guia, e segue à nossa frente com passos luminosos para que não nos percamos do caminho. A equipe espiritual e ao amigo André Luiz, que nos inspiram a cada estudo para uma melhor compreensão, uma melhor consciência, em que a cada encontro vamos desenvolvendo, evoluindo, nos educando. Que a nossa luz, que às vezes meio apagada, passa quase despercebida, possa ser externalizada e que aqueles a quem direcionamos as nossas vibrações, os necessitados de toda ordem, sejam confortados, amparados e dignificados, porque todos, sem exceção, somos filhos de Deus. Que assim seja. Então hoje o Guilherme que começa, né? Então vamos começar? Vamos, hoje você que começa, né, Gui? Sim, Então vamos lá. senhora. Hoje, capítulo 32, certo? Notícias da Veneranda. Ele não é um capítulo que tenha um grande rigor que possamos observar, analisar e comentar. No entanto, tem uma parte que eu achei muito importante e que deve ser destacada, que é a metodologia de ensino da Veneranda. É dito no capítulo, entre uma conversa corriqueira entre André Luiz e Narcisa, sobre a Veneranda de nosso lar. Então, essa Veneranda, ela é uma pessoa muito respeitável, e viu Jesus pessoalmente nas mais altas esferas, recebeu o meritório do serviço, medalha, por muito tempo acumulado de trabalho milhão de incansável anos. e sem reclamar. Esse sem reclamar foi para arrebatar com nossos corações, de preguiçosos ainda. E então é dito que a Veneranda é uma exímia arquiteta e que ela projetou alguns dos salões de nosso lar para conferências, salas para estudo, que o governador também usa. É dito dos modelos helênicos, é dito da natureza em que ela faz reverdecer para que todos se sintam a época do Cristo.
as margens do Tiberíades, a vistas do Esdrelon e toda a narrativa em que nós possamos imaginar. Eu lembrei, obviamente, da querida Amélia Rodrigues, lembrei também de Emmanuel e de Victor Hugo, mas antes vamos deixar claro que ela não fez apenas por capricho, ela não fez apenas uma obra que destacasse a elevação dela, ela fez uma ambientação para melhor aprendizado. Quando nós vamos estudar a fisiologia, corpo, medicina, biologia e principalmente a neurologia, nós vamos destacar que o cérebro ele aprende de diversas formas. É dito em porcentagens, mas isso varia de criatura para criatura. Temos a fala, a escrita, a audição, a repetição, né? Aqueles que em estado de aluno aprendem também em estando do outro lado como professores. Enfim, são diversas as maneiras em que o nosso cérebro compreende e apreende os conteúdos, armazena-os para que fiquem disponíveis de maneira acessível. E a benfeitora utiliza desses conhecimentos, certamente, para modelar as criaturas retornarem à época do Cristo. Pensemos nós hoje em estarmos naquele momento em que o Cristo conversa com Emmanuel, perto de um lago, sentado num tronco, na cena inolvidável de há 2000 anos, em que deu um conselho para as próximas encarnações de Emmanuel, que não podemos nem contar quantas, em que ele deu um momento decisivo. Não era só o magnetismo de Jesus, era o magnetismo também do ambiente, que envolvia toda e qualquer criatura, mesmo em sua brutalidade, ignorância, reatividade dos instintos primitivistas, é filha de Deus. E por ser filha de Deus, derivada do mesmo princípio inteligente, manipulada através dos fluidos cósmicos de várias ordens, frente, onde está, com quem está. E essa manipulação que nós vemos também na área mediúnica, aqueles chamados médiuns sensitivos, que sentem a presença, que sentem as energias. Esse sentido, ele é muito bem aproveitado pela espiritualidade para destacar não só os ambientes que nos causam mal, como também aqueles de enorme bem-estar. E é tudo bem pensado, bem planejado e bem arquitetado, porque ao nosso contrário, a espiritualidade é muito organizada. Então, eles trabalham de forma em que o nosso aprendizado seja o máximo possível. Por isso, a descrição detalhada da construção da Veneranda, em que André Luiz se põe maravilhado quantas coisas ela tinha feito e como aquilo envolvia as pessoas, quanta felicidade ela tinha trazido para aquela colônia e quão, nas palavras dele, respeitável não era essa benfeitora. Então eu achei muito importante destacar essa questão da ambientação, porque é na ambientação que nós nos conectamos com a espiritualidade, com Jesus, com Deus. Podemos orar em qualquer lugar, podemos meditar em qualquer lugar. No entanto, é sempre mais acessível, mais fácil meditarmos em um local isolado, meditarmos no silêncio, orar na intimidade do nosso quarto.
Tanto é que Jesus retirava-se aos montes para orar. Paulo de Tarso, para empreender a sua caminhada de regeneração, retirou-se para o deserto. João o Batista o fez o mesmo no deserto. E tantos são os exemplos em que nós vemos se desenrolando em todas as épocas de ambientação. E é uma parte que às vezes passa ignorada por nós. Nós temos a ânsia de fazer, de que seja tudo conforme o nosso direcionamento, as nossas diretrizes, e por conta disso, às vezes, deixamos passar pequenos detalhes que poderiam ser mais captados para melhor fluir. Por exemplo, em atividades que são iniciadas, geralmente, a gente tem muito ímpeto, muita ansiedade de que sejam realizadas. A gente não presta atenção a pensar em todas as situações. E não digo aqui para ser postergado indefinidamente, mas uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais sensata, sempre é bem-vinda. E isso não nos ocorre porque temos a ânsia de ter, de tudo possuir. E por conta disso, enquanto sabemos que é temporário, são temporárias as coisas da terra, queremos agora, queremos neste instante, queremos para já. E ambientar-se, conectar-se, ou melhor, reconectar-se com o sagrado, com o divino, com Jesus, com a espiritualidade, requer paciência, requer tolerância, requer imersão. Nós não podemos imergir em qualquer lugar. Precisamos ainda, e aí nós nos remetemos à passagem de Jesus com a samaritana. Nós não conseguimos ainda expor as questões da alma, do coração, do espírito fragilizado em qualquer lugar. Por isso necessitamos de templos que nos reconectem, que estejam limpos, apropriados para conversar com Deus. Por isso, alguns ainda necessitam de sacerdotes que façam esse intermédio entre a criatura e o Criador. Por isso, nós ainda necessitamos de tantos dogmatismos, de tantos subterfúgios para que esta conexão seja estabelecida. Mas, dia menos dia, enquanto traçamos nosso caminho evolutivo, enquanto vamos evoluindo, enquanto a nossa caminhada vai percorrendo e nós vamos nos iluminando a partir de um conhecimento do eu, esta ambientação sai do externo e passa para o interno. Os nossos amigos da colônia são bem parecidos a nós. Por isso, há necessidade de uma ambientação externa. Mas assim como a veneranda, um dia chegaremos no mesmo local. E essa ambientação passará a ser interna. O contato, o convívio com o Criador, com Jesus, com a equipe espiritual, com a nossa família universal, será interno. E então não vamos precisar de ambientação. Entramos aí, um assunto já novo. Entramos aí na questão, no mérito dos mundos, da evolução, progressão dos mundos, onde a natureza desempenha um papel fundamental entre beleza
e arcabouço de sobrevivência. É dito que quanto mais retrógrado o mundo, mais conteúdo abrangente se tem na natureza para que os seres ali possam desfrutar. Se nós fizermos uma trajetória histórica, vamos ver que com a evolução, com o desmatamento, muitas coisas foram perdidas. Então, nosso planeta, entre aspas, e em uma ótica específica, era muito mais belo do que se é hoje, em relação à natureza. E à medida que vamos progredindo intelectualmente, vamos desperdiçando isso até que retornemos ao mesmo caminho de antes, não para a nulidade da sociedade, mas para a evolução, conscientização e a interconexão entre homem e natureza. Então, essa ambientação não vai ser mais tão necessária na natureza, o que será na intimidade da criatura. Não quer dizer que não vai existir, mas é uma mudança de paradigma que nos proporciona um olhar da beleza da criação de Deus, das potencialidades da alma, como diz Leon Denis, porque em sendo criaturas criadas por Deus, com um destino traçado para a perfeição relativa, todos nós temos a mesma beleza que o Cristo esposou quando passou pela Terra. Ainda não conseguimos extraí-la de modo a colocar a candeia sobre o alqueire. É esse processo de resgate e de engrandecimento espiritual que nós estamos fazendo. E é isso o que a benfeitora veneranda, que não nos disse o seu nome, fez em nosso lar e certamente continua fazendo em amor, não só ao pessoal da colônia, mas aqueles que ficaram na retaguarda, em que ela vibra e ajuda a todo instante, intercedendo. Para finalizarmos o nosso comentário, eu me lembrei de Alcione, a história de Alcione, em que ela vem de outro orbe, em que tinha afazeres, trabalhos, para ajudar não só os seus espíritos queridos, familiares, como a coletividade, dando exemplo do ser um pouco mais educado, do ser um pouco mais integral, que nós certamente alcançaremos. Então fica aí a palavra para Miriam, Roberto, fiquem à vontade. Vou ler um trecho aqui. Eu achei bem interessante esse capítulo também, num ponto que eu tô lendo o livro Consolador, né, pelo Espírito Emmanuel, ditado a Chico Xavier. E aí tem uma pergunta que foi direcionada a Emmanuel que diz o seguinte: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Ele responde assim: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. E aí, quando eu li essa pergunta, né, essa resposta, na hora eu me lembrei da veneranda, né, já que a gente está lendo esse livro e exatamente esse trecho. A veneranda, ela é um digno exemplo de uma seguidora de Cristo, né? Ela, embora tenha
seja o espírito com mais horas trabalhadas na colônia Nosso Lar, né? Igual tá falando aqui, que chegou a 1 milhão de horas, ela até foi condecorada e ela abriu mão das honrarias, né? E passou aquela medalha, vamos dizer assim, de honra para a colônia, para a coletividade, mostrando a sua grande humildade. Então, a maior da colônia Nosso Lar se fazendo a menor, mostrando aí um exemplo de como ser uma cristã verdadeira, né? E também uma coisa que eu achei interessante foi que ela trabalhou 1 milhão de horas de trabalho útil sem interrupções, reclamações e esmorecimentos. Então, mostrando a grande dedicação, né? Que é esse espírito que a gente nem imagina quem que é. E um outro motivo, ela já poderia estar, ela, na verdade, ela já vivia em esferas mais elevadas, mas ela preferiu se manter ali em Nosso Lar para ajudar tanto a colônia quanto um grupo de corações amigos que estavam aqui ainda na Terra reencarnando, e ela já estava pacientemente aguardando e ajudando há mais de 1000 anos, né? Então você vê como é que todo grupo familiar tem geralmente alguém que já está mais elevado e que não desiste, e que está ali às vezes renunciando, estar em esferas mais elevadas para poder levar os seus, porque que graça teria, né, para um espírito já igual a Alcione, que o Guilherme citou aí, tá numa paragem de mais elevação, sendo que as pessoas que ela mais ama ainda estão na retaguarda, então ela procura ajudar. Então, achei muito bonito esse capítulo também. Você quer falar alguma coisa, Samir, a respeito desse capítulo? Você ficou com alguma dúvida, alguma observação? Na verdade, assim, como o Guilherme falou no começo, realmente o capítulo ele não tem muito o que falar, mas tem algumas coisas que vocês dois já trouxeram. Eu só achei que ela ia dar um spoilerzinho, né, a veneranda, de tipo, como é Jesus, o que ele faz e tudo mais. Assim, não teve essa parte, mas infelizmente, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, foi o que o Guilherme trouxe, que a maneira como ela criou, né, algumas partes ali da colônia, onde o governador fica, mas tem essa facilidade no mundo da meditação, existe essa facilidade de você procurar um local calmo para você meditar. Mas, no meu entendimento, essa busca da meditação, você precisa começar de dentro para fora. É lógico que o ambiente ele facilita, mas eu entendi no livro, como foi falado, que ela trabalhou 1 milhão de horas e tudo mais, que internamente, acho que até a enfermeira, eu esqueci o nome da enfermeira, acho que é Narcisa, que conversa com a André, ela fala que internamente ela vive, a veneranda, né? Ela vive em esferas superiores. Então, internamente ela vive em esferas superiores, mas ela prefere ficar ali para poder auxiliar o pessoal. Então, eu só queria contribuir com essa parte que na meditação você não necessariamente precisa do ambiente externo, mas sim mudar o seu interno, ter a paz interna para você conseguir meditar, porque não adianta nada você ir no pico do Himalaia, ter um ambiente super calmo, se internamente você está todo bagunçado. Eu só queria contribuir com essa parte, mas eu achei um capítulo bem interessante de se ler, sim. Eu concordo, Samir, realmente é de dentro para fora, né? Não adianta você estar num ambiente maravilhoso se você está conturbado. É isso aí que você falou mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? Não, já falou tudo, né? Então, aí no capítulo 33, né, curiosas observações, os pontos que eu achei importante foi, primeiramente, né, o André Luiz foi liberado pela Narcisa, que é a enfermeira que o Samir falou, foi liberado para ir até ali na entrada dos portões do Ministério da Regeneração. Lá no fundo, né? Lá no fundo, porque os samaritanos iriam voltar com os resgatados do umbral, que é o próximo capítulo. E aí, nesse percurso, ele foi refletindo, né? Ele estava sozinho, aí ele foi refletindo. E nas reflexões dele, ele estava lembrando da família novamente.
Só que diferente do André lá do começo, que questionava, mas cadê minha família, por quê? E sempre lamentando, quando ele começou a ficar chateado porque não tinha notícias da família dele, logo ele já mudou o pensamento dele, pensando que se ele estava vivendo aquilo ali, é colheita daquilo que ele plantou. E que embora ele fosse carinhoso com os seus e tudo, ele não deixou nada de muito efetivo, né, na questão. Ele não plantou nada muito efetivo, igual tá falando aqui. Embora sendo um náufrago da vida, não estava abandonado e que devia todo o desastre a si mesmo. Então, assim, ele estava colhendo aquilo que ele havia mesmo plantado na terra. Então, eu achei muito interessante isso, porque ele já havia demonstrado uma mudança da mentalidade, né, daquele André que chegou ali na colônia, mostrando já mais resignação, já mais compreensão, principalmente entendendo que ele não era vítima da situação, mas ele era ele que havia sido o cultivador daquilo que ele estava colhendo, né? Então ele já ficou mais tranquilo. Então ele já agradeceu que ele estava ali e que ele tinha possibilidade de melhorar, mas no fundo isso aí é demasiadamente humano, né? Se a gente desencarna e não tem notícias da nossa família, eu acredito que a gente ficaria assim também. Então já é um motivo para a gente já ir trabalhando, principalmente como que a gente cultiva a nossa família, os nossos relacionamentos, né? E também a questão do apego, da gente não ficar muito apegado às coisas nem às pessoas, porque isso vai fazer mal, porque se não for um desastre coletivo da família, as pessoas vão desencarnar em momentos diferentes. Então, a gente tem que trabalhar esse apego para não sofrer demais e quem fica ou quem vai também não sofrer demais. Trabalhar isso em família, né? A questão do apego. É desenvolver amor, respeito e tudo sem muito apego. E uma outra coisa também que eu achei engraçada é quando ele viu os dois vultos, né? E que aí ele ficou com medo, porque ele não era desconhecido para ele, dois vultos luminosos que passaram. Aí ele entrou correndo, cabelos eriçados, né? Como ele fala, eu achei até engraçado, porque aí ele foi comentar com a Narcisa riu dele, né? E aí ela explicou que aqueles lá são espíritos já redimidos, né? Que estão em missão aqui na Terra. Então, uma outra coisa, quantos espíritos obscuros aqui na Terra, às vezes pessoas simples que passam pela gente, que a gente às vezes até acha que não, que são pessoas simples mesmo de conhecimento de tudo e que são espíritos elevadíssimos. A gente até chegou a comentar isso semana passada, né? Daquele mendigo, você comentou, né? A questão do mendigo que estava nas últimas provas reencarnatórias dele, e aí ele foi frequentar a casa espírita, e depois que as pessoas ficaram sabendo isso, ficaram bajulando ele. Então, quer dizer, tem muitos espíritos reencarnados na Terra que estão em missão, e aí também eu lembro do caso da Alcione, né, do livro Renúncia. São espíritos que para a sociedade eles são desconhecidos, mas eles estão exercendo algum tipo de missão. E essa missão não necessariamente é uma missão coletiva, às vezes é uma missão no núcleo familiar, como era no caso da Alcione. Eu não sei se o Samir já leu o livro Renúncia, do Emmanuel, mas o Emmanuel ele tem uma coleção de romances, são 5, que é o Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e o Ave Cristo. Nesse livro Renúncia, ele narra a história da Alcione, que é um espírito que já saiu das reencarnações terriais, né, da Terra, e ela estava já reencarnando no sistema de Capela. O Guilherme falou que ele está precisando ler para ontem. Capela, né, no sistema de Sirius, que é uma estrela de Capela, né? Ah, não, é Sirius, é mais próximo. Ela estava, né, vivendo em Sirius, que era um planeta mais evoluído. Uma estrela onde que ela estava num planeta mais evoluído. Aí ela tinha deixado para trás um grande amor que tinha ficado na retaguarda, que igual no caso da Veneranda, né? Que ficou há mais de 1000 anos, tá há mais de 1000 anos tentando ajudar os corações amigos, ela quis voltar para poder ajudar esse coração amado dela. E aí ela até foi alertada que se ela voltasse, ela poderia cair nos erros, enfim, porque ela não era um espírito puro, isento de erro. Então, tem muitos desses espíritos aqui. E ela veio, aí esse livro conta essa história, que ela veio para ajudar, não conseguiu, né?
mas é um livro maravilhoso que vale a pena você ler, Samir, todos do Romance de Emmanuel, que eles, além de ensinar muito, eles são muito lindos, assim, sabe? E o final é arrebatador mesmo. Eu até tô precisando reler esses livros. Então, essa visão desses espíritos ali que o André desconhecia é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, esses espíritos, eles não estão presos como a gente. Eles já têm maiores liberdades. Então, quando eles estão em desdobramento através do sono, eles são livres. Eles vão a outras esferas, vão a outros locais mais livremente. Então, por isso eles estavam viajando aí. Não se sabe para onde, porque não narra isso no livro. Então, já é um outro ponto interessante, né? Que na Terra existem os missionários, pessoas que às vezes são obscuras e que estão aqui para ajudar e que já têm maior liberdade quando em desdobramento. E o outro ponto é que quando foi chegando a caravana, né, dos samaritanos das regiões umbralinas, eles vieram em 6 grandes carruagens, auxiliados por cães farejadores, muares e aves ibis, mostrando para a gente também que existem os animais no plano espiritual. Só que, igual a gente estava conversando, os animais no plano espiritual não são como nós, espíritos, que ficam errantes, né, no plano espiritual, que desencarnam e, dependendo da evolução, ou ficam vagando aqui pela Terra mesmo, se são muito apegados, ou estão no umbral, ou vão para as colônias espirituais. Os animais, eles estão sempre, como as crianças, sendo vigiados, sendo auxiliados pelos espíritos que são responsáveis por eles, né? E aí, aqui no caso, os animais são utilizados com funções específicas de ajuda no resgate no umbral. Então, a questão dos animais no mundo espiritual sendo trazida aí pela coleção do André Luiz de uma forma que ainda não tinha sido vista. Se foi, eu não li nenhum outro livro que fala sobre isso, não sei se vocês já leram, que eu achei também bastante interessante, né? E aí o André Luiz ainda pergunta para Narcisa, mas o aeróbus, não podia ir de aeróbus, né? Aí falou que por conta da densidade do umbral, tem um do Bosano. Mas aí, no caso, não é romance, né? É de estudo, exatamente. Eu até citei lá no material, que tem um livro do Ernesto Bosano que fala sobre os animais. Então, assim, falou que embora pudesse ir outros meios de transportes lá, como ela até falou, né, questão de construírem tipo um submarino por conta da esfera ser muito pesada e o aeróbus não conseguir chegar até lá por conta da ambientação mesmo do umbral ser muito pesado e não comportar, para evitar transtorno aos habitantes, eles não construiriam esse tipo de transportes lá. Então, era mais fácil, mais humano, com mais sentimento de compaixão que iam essas equipes, né? De forma menos agressiva aqueles irmãos sofredores que estão lá no umbral. Então, são esses pontos que eu achei interessante aqui, né? A questão do apego familiar, da mudança de André Luiz com relação às exigências que ele achava que ele tinha direito de fazer, a questão também desses espíritos missionários que estão reencarnados na Terra e a questão dos animais, que tem a sua função no plano espiritual. Aí, alguém tem alguma dúvida, Porque também é mais assim, é bem intuitivo o que está falando aqui, né? Então, eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Falou que, inclusive, essas aves ibis, né, eles comiam as formas pensamentos no umbral, que ajudava lá, então... Então, lembrar que no umbral, mais dentro, principalmente as criaturas perversas, elas criam imagens, né? Formas de pensamento que pode ser de animais, mas não são animais reais, né? São animais. Não esses, né? Tá falando das formas Aí pensamento. essas ibis podem destruir essas formas também, né? Como aves monstruosas, essas coisas. Alguns animais eles criam que não são reais, né? É como se fossem os urubus lá do... Agora, né? agora o André Luiz fala nessa parte desses animais que têm essa utilidade, e também num outro livro fala que alguns animais ficam lá, são aclimatados e geneticistas trabalham com eles para eles fazerem as mutações, né? Aquelas mutações
que depois vão modificar as espécies, né, chamadas mutações naturais, tal, né, que fazem com que as espécies vão melhorando, né, com o tempo, vão se adaptando à nova realidade, tudo. Muitas dessas mutações Como é espontâneas, feita a evolução dos animais, né? Entre uma reencarnação e outra, é feita a aclimatação, que é a evolução deles no plano espiritual. porque tem aqui para genética as mutações espontâneas, que eles não sabem explicar como que elas acontecem, né? Aí ele fala, não sei qual livro que é, não acho que não é nosso lar, não. Que ele fala que eles são aclimatados e com isso essas mutações espontâneas se verificam quando estão aqui na Terra, né? Porque aí faz modificação genética neles lá no mundo, né? Na colônia ou em qualquer parte, né? No astral, e eles quando estão aqui vem com essa modificação genética e a espécie vai modificando, vai se adaptando, vai aperfeiçoando e tudo mais. E pode talvez até ser também para ela se extinguir, né? Algumas espécies têm que se extinguir também, né? Mas aí usa-se animais, né? Mas eles não ficam soltos. Você não vai passar no lugar, tem um animal num umbral solto, vagando, um cavalo machucado, sofrendo, né? Porque o animal ele não espia, né? O animal ele não tem de erro, né? Então ele não tem o que espiar. Como criança, o espírito que vai ainda na condição de criança, que ele não tem ele não despertou ainda, ele não está com consciência, então ele desencarnou como criança e continua nessa fase, que o espírito pode desencarnar como criança e já despertar para a sua consciência e o estado dele normal, nosso, que é, vamos dizer, de adulto, né? Ele já tem uma consciência já que define o seu nível evolutivo, uma consciência de adulto. E ele não fica como criança, porque não existe criança, a infância é só uma passagem, né, do nascimento, né, na encarnação, para chegar à fase adulta, mas só da forma, né? O espírito ele não é criança, mas quando você desencarna e ainda está preso àquela personalidade ainda da criança, não tem consciência plena ainda de si mesmo, né, da sociedade e tudo mais, ficou naquela fase, eles não ficam soltos. Então você não passa no umbral, tem umas crianças abandonadas, sendo perseguidas, exploradas, né? Isso não vai existir. Porque se ficar na condição de criança, eles são resgatados por espíritos superiores e vão para um local. Aí tem até um livro da coleção do Luiz que fala sobre isso, que Entre a Terra e o Céu, tem uma colônia que chama Lar da Bênção. Que lá as crianças, aqueles espíritos que estão na condição infantil ainda, eles são cuidados até que eles vão desenvolvendo para chegar na fase adulta, vão despertando a consciência para adquirir a sua condição, que tem a ver com a sua última vida adulta e tudo mais. Ou então eles não vão despertar e são reencarnados ainda na condição de criança. Tanto que uma das reencarnações lá foi assim, né? O espírito estava na condição ainda infantil e reencarnou. Então tem alguns espíritos que vão e vêm sem ter consciência do mundo espiritual, né? Que eles ou estão muito atormentados e são reencarnados compulsoriamente, então não viram o mundo espiritual, não perceberam nada, e outros nessa condição infantil. Então se vê no umbral criança sendo perseguida, explorada, fugindo, atormentada, aí pode desconfiar que é criação mental de outros espíritos, né? Não fica criança solta. Os livros do Manuel Filomeno de Miranda, mesmo se não me engano, Sexo e Obsessão, fala sobre isso, né? Não tem Naquelas cidades que são feitas aquelas festas de orgia e tudo mais, você visualiza como se fossem crianças nos carros alegóricos, mas não são, né? São espíritos que assumem aquela forma para alimentar pessoas que têm transtornos, né? De pedofilia. Doenças, são pedófilos, e aí eles se transformam ali daquela forma infantil, né? Infantil, para poder instigar ali as festas, né? Ou o espírito, ele, pela qualidade, né, do perispírito, a capacidade plástica do perispírito, ele molda a sua aparência como ele quer, eles dominam isso, ele tem aparência infantil, ou então ele cria uma forma pensamento, ele cria uma imagem, como fosse um holograma, né? Ele cria uma imagem, porque eles querem ter a criança, a figura da criança. Mas não existe mesmo um espírito ainda na condição infantil sendo explorado, maltratado no mundo espiritual. Não tem, porque é só a gente analisar. Se ele chegou nessa condição de fragilidade, os espíritos superiores vão amparar
essa criatura, porque ela não tem por onde ela sofrer, igual um animal, porque se o animal, não, o animal era muito bruto, era um cachorro que saía mordendo todo mundo pela rua, matou, tirou o braço de uma outra, mas ele não tem consciência, ele não tem consciência de si, do erro, então ele não tem que espiar, né? Ele não é entregue à própria sorte. Então, então, da mesma forma que o animal, uma criança é amparada. Então ela não fica solta, né? Mas existem os animais para ajudar os espíritos, né? Nas suas missões, a proteção e tudo mais, né? Proteção também. Os cachorros são usados. Tanto que fala que tem que ter braços fortes, pulsos fortes, que já é no meu capítulo, né? Tanto que fala que as matilhas de cão chegaram e ficaram lá do lado, conduzidas por trabalhadores de pulsos fortes. Ou seja, são animais também, tem animais bravos, né? Que dependendo do local, eles vão amedrontar espíritos, né? No umbral. Mais pesado, né? Uma forma de impor também, né? A força, né? Para assustar alguns espíritos, né? Que eles vão acreditar que os cachorros podem morder mesmo, né? E pode até morder, né? Então, aí já vamos passar para o último, então? Posso só fazer duas perguntas, na verdade? Na verdade, é uma observação e duas perguntas. A primeira observação é que agora, né, nessa parte do livro, a gente vê que o André ele está mais humilde, pelo menos na minha opinião, porque antes ele era, entre aspas, uma pessoa mais arrogante. Eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo e eu quero tudo. E agora ele meio que abaixou a bola, né? E tem até uma frase que eu acho que é bíblica, né? O trabalho dignifica o homem. E agora, depois que ele começou a ter o contato com o trabalho, que a gente vê que realmente ele está com a bola um pouquinho mais baixa, ele está mais humilde, ele está conseguindo entrar mais no eixo energético, vamos dizer assim, do nosso lar. Esse seria só uma observação, não sei se está correta ou não. E as duas perguntas. A primeira é em relação aos animais que a gente estava comentando. Eu não me recordo se foi Chico, Divaldo, não sei quem foi que falou em uma entrevista, que quando um animal desencarna, ele vai para o plano espiritual e automaticamente ele já volta, ele não fica muito tempo. E isso me chamou a atenção a permanência, entre aspas, contínua de determinados animais no plano espiritual. Eu não consegui entender muito bem isso, por exemplo, usando esse exemplo desses cachorros. O porquê que eles não voltam para o plano espiritual e outros que estão aqui na Terra, ou no plano espiritual não, no plano terreno, e outros que estão aqui no plano terreno vão para lá para continuar fazendo serviço. Isso seria um ponto. A pergunta, na verdade, por que não ficou muito claro essa parte para mim. E a segunda parte agora me fugiu, calma. Lembrei. A gente vê nesse livro específico e em vários outros a questão de família, por exemplo, trazendo a questão do André. Eu tô com muita saudade da minha família, e eu queria ver eles, queria ter contato e tudo mais. Só que, me corrijam se eu estiver errado, a família que a gente escolhe aqui na Terra, em raras exceções, são espíritos que a gente teve algum desentendimento bravo no passado. Sei lá, que nem eu pegar o exemplo do Divaldo. Ele matou, induziu um cara lá a se matar, que até o espírito que fica obsediando ele e tal. E nessa encarnação ele volta, sei lá, como pai. A minha pergunta seria, depois que a pessoa desencarna, por exemplo, o André desencarnou, ele não se recorda das vidas passadas dele, porque esse amor que ele tem pela mãe, pelo pai, enfim, pela família dele, poderia ser espíritos que ele prejudicou no passado, ou que os espíritos prejudicaram ele no passado. Se isso ocorreu, como que fica essa coisa? É mais ou menos assim, hoje, né, pegando no plano terreno. Eu não gosto do meu pai ou da minha mãe, então eu quero distância. Um exemplo. Se lá no plano espiritual eu descubro que a minha filha, o meu filho que está aqui na Terra, foi um espírito que fez alguma coisa comigo, será que eu vou ter esse amor
vamos dizer assim, com ele, ou eu vou querer que realmente que ele continue lá, eu continuo no plano espiritual, que tá tudo bem, quanto mais distante, melhor. Não sei se eu consegui ser bem É, claro na pergunta, entendi. Tomás. Por exemplo, do animal, eu também. Ó, nem sabia. A questão do animal, o que você ouviu falar é a regra. O que nós estamos comentando no livro é a exceção. Certo? Não está errado, né? Então é o seguinte, vale para o homem também, para o espírito. Porque animal não é espírito ainda. Né? Animal nada mais é do que o princípio inteligente se aperfeiçoando ao longo, né, da natureza até entrar na fase do reino nominal. Né? Então ele ainda está no reino animal, que prevalece o instinto, ele é conduzido por instinto, já tem uma certa inteligência, pensa, em geral, os animais mais próximos do homem. Então tem toda aquela escala evolutiva de animal. Tem que lembrar isso. Quando vai chegando lá no. Chega no último filo, né? Porque a gente estuda negócio de biologia, tem assim, ó, reino, classe, filo, ordem, gênero, família, espécie, subespécie, né? Aí quando chega no filo, reino é animal, né? Reino é animalia. Filo é cordata, é o último filo dele. Então tem lá porífera, lenterata, proteomídea, hemateomídea, anelídeos, artrópodos, moluscos, equinodermas e cordatos. Quando chega a cordatos, que entra os peixes, os anfíbios, répteis e tudo mais. Aí, o que eu já vi alguns estudos sobre isso e tal, é que até réptil, até chegar ao anfíbio, são almas grupo, ou seja, não tem individualidade, né? Então, por isso que você vê um cardume, quando ele toma decisões, vão todos juntos, né? Eles não têm muita individualidade. Tem individualidade quando está encarnado aqui, mas o princípio inteligente não é individualizado. Então, vai para o mundo espiritual numa hora. Morreu o animal, aquele princípio inteligente, ele já é usado para animar outros seres, né? Da mesma espécie ou de algumas espécies que vão evoluindo. Aí não tem consciência nenhuma, não tem individualidade. Então, uma formiga, um inseto, o inseto está lá atrás, o inseto é artrópoda, né? Está lá atrás. Mas quando chega ao réptil, por isso que é usado a figura da cobra, tentando a mulher para comer o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não é maçã, mas é passar da maçã, né? É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o homem passa a distinguir uma coisa da outra, ter consciência de si. Quando ele se vê nu, é porque ele tem consciência de si. Conhecimento do bem e do mal, do que está certo e está errado, tem entregue, né? O livre-arbítrio, a própria sorte, as suas escolhas. E esse animal que tentou a mulher, na simbologia da Bíblia, é o seguinte: é onde que se começa a individualizar o princípio inteligente. E aí isso tem a ver com a glândula pineal. A glândula, já ouviu falar da glândula pineal? Tem a hipófise e tem a epífise, chamada glândula pineal. A hipófise é a glândula que tem mais na frente aqui, nossa, é a que comanda todo o nosso sistema endócrino. É a principal glândula do nosso corpo físico. Mas a principal glândula que tem a ver da ligação do corpo físico com o espírito, é a glândula da mediunidade, é chamada epífise, né? Ou glândula pineal. Ela começa a surgir os cristais, ela é feita de cristais de mineral. Ela começa a surgir no réptil. É por isso que é usado o réptil na simbologia da Bíblia. Aí começa a individualizar. O animal, ele não tem consciência de nada, né? Que ele é animal, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se existe ser humano, Deus, ele não tem consciência da divindade, né, e tudo mais. Então o animal vai e volta, ele não tem sentido nenhum aprender no mundo espiritual, né? Ele não tem, a princípio não tem. Então tá certo, o animal vai e volta. Só que em algumas colônias, pelo que o André Luiz nos trouxe, eles são usados para trabalho. Alguns, pouquíssimos, né? Comparado com o tanto de animal que morre aí e nasce no mundo, né? Então são pouquíssimos, é uma exceção. E outra que ele fala, que eu já tinha acabado de falar, é que algumas espécies também, alguns exemplares, são aclimatados, são cuidados ali por geneticistas, deve ser veterinários, geneticistas, que vão fazer com que tenha essas mutações, chamadas mutações espontâneas aqui na Terra. Algumas delas, que não tem a ver com as mutações que é da espécie aqui por um trabalho delas aqui mesmo, né? Isso Darwin falava, dependendo da atividade que o animal tem aqui, ele estimula
o gene dele até a mudança, isso aí fica registrado depois no gene, aí depois passa para outro animal. Aí tem a ver com a atividade dele aqui. Agora, tem mudanças que são feitas lá. Por exemplo, o milho, a soja, ela vai mudando ao longo do tempo. Às vezes vai mudando ao longo, tem a ver com a temperatura, com a adaptação da umidade, isso e aquilo. O que o homem está fazendo há pouco tempo? Fez já a transgenia e agora está chamando agora de edição genética. Então o homem pega um gene de um milho que é adaptado menos água, com outro que produz muito, e faz a edição genética, ou seja, a transgenia é quando você pega gene de outra espécie. A transgenia e a edição genética é o que seria os espíritos fazendo no mundo espiritual. E a mudança normal dele, a evolução espontânea dele aqui, adaptando às condições de clima, de umidade, tudo, aí é a mutação dele mesmo normal. Então, aí eles fazem isso no mundo espiritual. Então, é exceção à regra. A mesma coisa vale para espírito. Quanto menos evoluído é o espírito, menos consciência ele tem da vida. Então, desencarnado ele vai ter menos ainda. Então, não tem muito sentido ele ficar muito tempo no mundo espiritual. Então, também espíritos no começo de reencarnação, eles não ficam no mundo espiritual. Porque eles não têm consciência de nada. Até mesmo dos erros dele. Eles não têm muito o que espiar. Porque eles ainda não têm tanto a consciência do bem e do mal. Então, eles vão e voltam mais rapidamente. Né? E tem a ver com o assunto que nós desenvolvemos semana passada, essa coisa da reencarnação compulsória que o Guilherme falou. Que me ajudou, eu não toquei no assunto, mas ele me ajudou a ilustrar para aquela senhora que estava falando, que contra o livre-arbítrio. A espiritualidade superior, ela trabalha contra o nosso livre-arbítrio. Naquilo que a gente não pode ir mais, não prevalece o nosso livre-arbítrio, não. Nosso livre-arbítrio é limite. Se tem um momento que eu não posso fazer muito mal para minha família, já chegou um ponto que eu descambei mesmo para a brutalidade e eles não têm o que espiar, eles não merecem passar por isso. E eu não poderia ir tão longe, eles me tiram de cena, com uma doença, com um acidente, entendeu? Ou com a própria morte. Então, em muitos casos, o espírito ele é resgatado contra a vontade. A partir do momento que a espiritualidade superior determina que aquele grupo de espíritos está sofrendo lá no umbral, eles merecem ser resgatados e que a vontade deles não é suficiente, como eu disse, o exemplo da Cracolândia, né? A partir do momento que um familiar já entrou com um advogado lá perante o juiz, falou: olha, eu quero internar meu filho, ele vai se matar. Aí o juiz fala: não pode se internar. Você quer ir lá? Você quer ir com a gente? Uma clínica? Ele não vai querer nunca. Mas aí a vontade da família prevalece, do Estado autoriza a fazer contra a força. Então tem situações aí que não prevalece o livre-arbítrio, né? Mas o animal não tem nada disso, então eles vão e voltam e tem umas exceções. Isso é exceção. Então uma coisa não anula a outra, né? Agora, se quiser falar, agora a outra que está falando sobre. Aí envolve um monte de questão. A outra questão que ele levantou, de família, o André Luiz é um caso que ainda é muito preso ao terra-terra, está muito recente. Né? Aquele apego, a esposa, aos filhos. Porque ele desgarrou há pouco tempo. Mas quando ele tiver mais lucidez, ele vai ver que a família espiritual dele às vezes é outra. Aí tem a ver isso, família espiritual, que está junto há mais tempo, que talvez não estava junto nessa vida, é só um filho ou outro que faz parte da família espiritual dele. Tem a ver com a lucidez do espírito, de perdoar ou não, de aceitar aquele que é rebelde, que faz tanto mal para a família. Então depende de vários fatores, né? Você vai ver, às vezes você tem repulsa para um daqueles que estavam ali junto com você, um irmão, um filho. Mas às vezes se você tem mais evolução, você compreende que ele ainda não está mais atrasado, não tem tanta consciência, e você tem piedade dele e quer auxiliar cada vez mais. A questão da família, o espírito vai percebendo ao longo do tempo quem são os amigos, os familiares que estão de longa jornada. Agora, o André Luiz ele não tem lembrança de vida passada dele. A gente desencarna, também quanto mais evoluído, mais lembrança de vida passada você tem naturalmente quando desencarna. Então, na nossa condição, em geral, a gente não vai se lembrar de quase nada de vida passada. Ou então uma coisinha ou outra. O André Luiz, ele não lembrava de nada de vida passada dele. Ele não vai ter acesso. Aí, ao longo
dessa coleção vai falando, né? Nesse livro mesmo, já falou a Laura, a mãe do Lísias, que elas tiveram acesso a tantos anos das encarnações pregressas, né? Através lá de mídia que eles têm, de arquivos e tudo mais. No Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção, aí fala lá daquele espírito que vai reencarnar, chamado Segismundo, que ele vai lá no lugar e tem acesso a 300 anos de vida passada dele. Então, os espíritos não têm essa lucidez. Não, eu desencarno e lembro de vida passada minha. Então, ele não vai ter. Agora, ao longo do tempo, ele vai percebendo. A mãe do Lísias mesmo fala que eles têm alguma ligação. A mãe do Lísias fala que eles tinham uma ligação. Aí eles vão percebendo que tipo de ligação que é. Agora, depende muito do espírito, de perdoar, de compreender. Uma outra coisa também que eu acho importante falar é o seguinte: a questão das famílias, da reencarnação das famílias, são vários tipos. Como a gente está na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, o mais comum é que se unam pessoas que tenham débitos no passado, que tenham ódios entre si, enfim. Mas existem as famílias também pela afinidade. Então, às vezes não é toda a família que tem ódio entre si, às vezes é um integrante ou outro que você tem menos afinidade. Então, quando a gente desencarna, prevalece as leis das afinidades. Então, cada um vai para o seu quadrado, vamos dizer assim, né? Só que aí, igual o Roberto falou, o que vai prevalecer na questão de você querer ajudar um familiar ou de você sentir falta, vai depender da sua evolução, porque às vezes você é um espírito que já atingiu um nível evolutivo maior, então você vai ter mais compaixão. Então, junta a questão do apego, que você se apega não porque você tenha muita afinidade, mas porque você se apegou, a questão da convivência, muitos anos junto, e também porque você já tá conseguindo despejar um pouco daquele ódio, daquele rancor, de alguma coisa que tenha ficado pendente no passado. Então, são inúmeras as possibilidades, né? Mas no caso do André Luiz, pelo visto, ele deve ter algum vínculo com a família. Desculpa. Com a família dele, ele devia ter. Só que aí a questão também da lembrança é isso, depende da evolução do espírito. Aos pouquinhos ele vai lembrando. E também eu acho que isso aí vocês me corrigem se eu estiver errada, mas quando o espírito vai reencarnar, como no caso da Dona Laura, ele para poder, já que ele tem um pouquinho de lucidez para analisar como é que vai ser o seu quadro reencarnatório aqui na Terra, então ele vai fazer a análise de algumas coisas que ele já tenha vivido anteriormente para poder definir a vida dele futura, a próxima reencarnação. E aí é possível que indo em contato com os espíritos que ajudam no quadro reencarnatório, ele tenha acesso às suas recordações passadas, né? Mas aí tudo depende também da evolução do espírito. Tem uns que já desencarnam e já têm acesso, outros não, outros é aos poucos, né? Agora, o que acontece assim, nenhum espírito ele encarna sem vínculo nenhum com o outro. Não tem espírito assim, estranho em família, assim, estranho não. Aquele que as pessoas gostam mesmo, tem mais repulsa, às vezes é porque tem um certo ódio, um rancor, ressentimento, mas porque já teve encontro anteriormente. Quando você tem um espírito que não tem indiferença, né? Não sente nada, não preocupa, não sente nada, aí é indiferença. Agora, se tem ódio, se tem um espírito que cobra muito, que cria muita confusão, que reclama, que é uma pedra no sapato da família toda, cobrando, dando trabalho, é porque alguma coisa foi feita pelos membros da família, a maioria deles, né? Então sempre tem vínculos. Agora, o espírito, quando é evoluído, o mais evoluído, ele perdoa mais facilmente, né? Ele perdoa. O cachorrinho. Ô, Guilherme, você quer ir falando enquanto isso? Porque você levantou a mão. Bom, eu acho que essa minha deixa pela leitura labial. Sami, eu gostaria de não fazer isso, mas não há outro jeito senão o spoiler. No livro Ave Cristo, que é um dos romances constituintes históricos de Emmanuel, é narrada a história de Quinto Varro. Quinto Varro é o nosso herói. Ele está em busca de redimir o filho para Cristo. No capítulo 7 da primeira parte,
que é o capítulo que acaba a primeira parte, é mostrado o desenrolar da sua morte e uma série de situações, nós temos um relato espiritual muito bonito. Quinto Varro, ele morre de maneira trágica. Em poucos minutos ele tem lucidez espiritual. Minutos. Por conta da elevação do espírito, que já se encontrava a serviço do Cristo com inúmeras condecorações, que reencarnara apenas para trazer o Filho a Jesus. É dito que quando ele toma consciência do que se passou e do que ainda tem por vir, um coral de crianças, porque encarnado ele cuidou dessa parte da infância, um coral de crianças canta para ele, uma criança em específico. Ele teve também uma morte trágica, e aí eu não vou dar spoiler, não. E aí nós vemos a questão da infância na espiritualidade, e como essas crianças, como o Roberto falou, que morrem prematuramente, ainda se conservam nesse estado e desempenham normalmente uma vida espiritual. Então é um relato muito bonito. E aí eu gostaria de entrar no segundo ponto da sua questão, e que é uma terceira opção para o que o Roberto e a Miriam falaram, que é a educação do espírito para amar. Vamos retroceder um pouco na memória. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós matamos, roubamos, fizemos e acontecemos, sem distinção, uns mais, outros menos, de acordo com o esforço próprio, mas todos passam por estes momentos de incompreensão e de inconsciência. O nosso ser amado de hoje foi assim: uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, quem quer que seja, aqueles que nós amamos hoje também foram igualmente truanescos. No entanto, nós amamos. É essa lógica que vai ser utilizada neste caso específico de André Luiz. Pode haver sim a questão do apego, do costume, da rotina, mas quando a gente aprende a conviver, a amar, e eu não digo aqui ainda o amor de Jesus, porque ele é muito à frente do nosso patamar, mas quando você aprende a tolerar a convivência, a gostar destas pessoas, você não se importa com o passado. E aí nós faremos um breve exercício de imaginar o nosso ente querido hoje, em que no passado ele nos foi assassino. Pelo amor que você nutre hoje, você deixaria de amar por conta de um fato passado? Pelo sentimento construído através dos tempos, você acha que ele se desmancharia apenas por saber que foi morto, ou foi traído, ou foi odiado? Não. Porque toda construção que é baseada em verdade, em amor, não se dissolve na primeira chuva. Então, mesmo que André Luiz tivesse a consciência das discrepâncias entre ele, a mulher, os filhos, isso não afetaria o amor. Poderia gerar um momento de revolta, porque é normal, é o nosso grau evolutivo. Então ele poderia, de primeiro momento, não aceitar. Mas com a conscientização, não tem por que não amar os inimigos. E aí nós entramos nas falas de Jesus, de amar os inimigos, e não apenas aqueles que nos amam. Porque se fizermos isso, seremos iguais
aos que vicejam no mundo, criticando, ofendendo e tornando-se inimigos uns dos outros. Então, é uma abordagem interessante, gostei muito das suas perguntas, foi pertinente, porque a gente vê o poder do amor, o amor como solução. O amor cobre uma multidão de pecados. Não importa quantos foram os pecados, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando se ama, é dito até que o amor é cego. Quando se ama verdadeiramente, na nossa condição, pouco importa os defeitos que a pessoa tenha. Se aceita do jeito que ela é, se compreende as suas limitações. É o que acontece com André Luiz. E sente saudade da esposa, sente saudade dos filhos. São questões psicológicas, são questões sentimentais e que devem ser avaliadas por todos os âmbitos. Bom. Mas não, eu sei o que o Guilherme acabou de falar, mas é natural, quase todas as famílias, quando você deixa algum membro da família desencarna, ele vai ter sentimento, é natural, né? Porque ele não tinha problema na família, gostava dos filhos, da esposa, ele vai ter essa lembrança, esse apego, saudade, isso é natural. Aí depois ele vai descobrindo, né, as coisas. Aí vai ver, né? Quando ele ir até a casa dele ver como que as coisas estão, como é que os filhos lembram dele. Aí já começa algumas coisas a modificarem, né? E agora, quando lembrar de vida passada, aí que tem outras coisas. Aí a gente vai saber a que nível estava esse sentimento dele todo, né? Muitas coisas às vezes se desfazem, né? Não são sentimentos sólidos ainda, eles se desfazem quando ele deparar com a realidade, né? Aí muita coisa se desmorona, né? Mas depende muito do espírito. Quando o espírito é evoluído, ele perdoa tudo, ele a compreende e tudo mais. Quando não é, tem muito rancor, muito ódio, surge muita coisa. Então, às vezes, uma família pode ter ali uma certa harmonia, uma tolerância, não é amor, é tolerância entre irmãos, por exemplo. Mas se um irmão descobrir que o outro já o matou, abandonou na outra vida, pode vir um ódio danado. Porque não tinha um amor, não tinha compreensão da vida também, não tinha aquele sentimento verdadeiro para você compreender e entender que isso foi no passado, que estão juntos, que um está ali para ajudar o outro, né? Estão na caminhada ali do lado, né? Como irmãos. Não, tem muitos casos que despertam ódio, né? Agora é importante a gente, né, que está tendo conhecimento do espiritismo, estar preparado para isso. Se a gente descobrir que alguém da nossa família foi um inimigo do passado, como é que vai ser a nossa reação? E se a gente sente alguma coisa por alguém da nossa família, alguma repulsa, alguma coisa assim que nessa vida é injustificável, a gente tem que buscar trabalhar isso. Então, quanto mais a gente for tendo acesso, né, à verdade, como a vida funciona, a gente tem que trabalhar isso na gente. E é como aquilo que o Guilherme falou, né? Você vai desenvolver, o amor a gente vai desenvolvendo o amor. Então, a gente que tem esse conhecimento, a gente tem que buscar superar. Né? É difícil, porque às vezes você sente uma antipatia, assim, por alguém, mas você não pode alimentar isso. Você tem obrigação de transformar essa antipatia em simpatia. Agora, no nosso caso, como espírito, e compreendendo mais a vida, né, ao longo uma jornada longa, né, muito longa mesmo, né, porque a gente não é irmão aqui, ou filho, ou marido, ou né, neto, sobrinho, não é a gente não está numa relação familiar aqui só agora, né? Essa aqui vem de longe, essa construção vem de longe, é momentânea, porque às vezes você tem mais espíritos familiares, outros vínculos, mas nesse momento aqui não é à toa, não é por acaso. Ninguém é parente do outro, está junto por acaso. E se descobrir que um maltratou o outro, o que deve fazer? A gente é compreender, porque a gente já fez isso também em outras vidas. Nós já fizemos isso em outras vidas, né? Nós já fizemos muita brutalidade, muita infidelidade, traições, vidas passadas, né? Já abandonamos. Não, já abandonamos, filhos, deixamos, né? Abandonamos família, matamos,
abortos, né? Já fizemos muita coisa disso aí para trás. Então a gente tem que perdoar, porque a gente também gostaria de ser perdoado, né? Agora, se a gente não for comentar mais nada, a gente vamos passar, porque aí já está quase 5h30, né? Pelo menos é bom, porque esse capítulo agora que eu vou entrar com ele, o 34, não tem muita coisa. Ele é basicamente, tirando essa parte que eu falei dos cães, né? Que são com trabalhadores de pulso firme, então para conduzir animais, para fazer segurança, tem que ter espíritos mais firmes mesmo, né? Fortes mesmo do ponto de vista físico lá no mundo espiritual e moral, assim, pronto para embate. Tem espíritos que são usados mesmo para fazer isso, segurança, para proteger, mediúnica, né? Para trazer espíritos mais rebeldes, contenção de espíritos e tudo mais. Precisa ainda de espíritos que sejam assim, né? Trabalhadores dessa forma, para fazer os resgates, buscar resgatar espíritos lá no lugares terríveis que não vão ser abalados. Tem isso também. Qual livro que é? Aquele livro que tem a rainha, como é que é aquela Santa Isabel, né? Que vai para fazer um resgate. É o do Divaldo, um dos livros do Divaldo. Não, Libertação? Não, um dos livros do Divaldo, lá da Regeneração, lá um desses livros. Que precisa de espíritos firmes para ir num lugar para resgatar, para fazer o resgate, né? Precisa de espíritos para aguentar o embate com aquelas formas grotescas ainda, espíritos brutos, né? Aqueles espíritos do mal perverso. Não é qualquer um, não. Espíritos bonzinhos, ainda acanhados, amedrontados, eles se chocariam muito com alguns espíritos, né, algumas regiões pesadas, sabe? Espíritos grotescos mesmo. Então precisa de trabalhadores assim. Aí, o que ele vai narrar? Que depois de localizar alguns espíritos mais doentes, né, para as alas corretas, aí esse caso singular de uma senhora, né, que é muito engraçado, da senhorinha lá falando credo, cruzes, né, graças a Deus saí do umbral, do purgatório, né, do inferno. Aí o André Luiz até comenta que é a primeira vez que ele ouve essas duas palavras, né, purgatório e inferno. E a gente vai ver isso que é triste, né? E tem espíritos até hoje, eu acho, no mundo. Até hoje aqui encarnados é possível que tenha. Com essa visão de que os escravos eram seres inferiores, que eram seres do mal, às vezes, que não tinham alma, né? Como é triste, mas é a verdade histórica, você não tem como tampar, né? Os olhos a isso, tudo. E os registros, né? Porque os próprios padres usavam escravos, né? Então, eles mesmos usavam a sua autoridade para passar para a população dessa forma, porque isso era natural, porque eles usavam, se beneficiavam também. Assim como na Revolução antes da Revolução Francesa, né, no antigo regime, o clero era o segundo estado, né, existia 3 estados, né, a nobreza, o clero e os camponeses. O terceiro estado tinha a burguesa e tal, mas a plebe, né? Então, o que o clero fazia, né, que era o segundo estado? Ele justificava o poder do rei. Justificava falando que os nobres, e no caso o rei é um dos nobres, é escolhido de Deus para governar. Da mesma forma que a igreja ela trazia a ideologia para confirmar o poder, né, absoluto dos reis e justificar que os nobres eram privilegiados da criação, aqui na época da escravatura, eles justificavam que o escravo era um ser sem alma, eram criaturas demoníacas, que não mereciam nenhuma compaixão. Lógico que com exceções, né? Aqueles que eram espíritos evoluídos e estavam exercendo sacerdócio na Igreja Católica era diferente. Mas o consenso era esse. E eles usavam, tanto que a senhorinha aqui falava que o próprio padre tinha, o bispo tinha escravos, então é natural, né? Então ela não tinha essa consciência. E olha o nível de ignorância ainda, né? Que ela fazia o bem, fazia caridade, depois ela vai se entregando. Não, mas eu tinha que aplicar algumas disciplinas, alguns morriam, né? Separava a mãe dos filhos. Separar a mãe de filho. Para senão, famílias grandes, né? Elas podiam ter mais união. Aí tinha que pegar os filhos e vender, né? Vender filhos para outros. Estado que foi terrível, né, a escravatura. E ela estava o que é? Ela estava já há uns 50 anos nesses locais, né, de sofrimento. Aí ela desencarnou mais ou menos pouco tempo após a abolição, né, da escravatura. Que ela fala quando a princesa assinou a lei, ela já estava doente, aí que ela foi mesmo, né?
porque eles pensavam no dinheiro, nem tudo, né? Foi muito complicado quando teve a abolição da escravatura, porque não tinha mão de obra para fazer aquilo, para trabalhar, e não tinha dinheiro para pagar uma mão de obra se aparecesse, não tinha dinheiro. E o escravo era propriedade, era título de crédito. Então você pegava o empréstimo no banco e deixava como garantia. É como se fosse um veículo. Estou precisando de dinheiro, eu pego meu carro, faço um financiamento, meu carro está garantindo. Alienação fiduciária, né? Meu carro fica garantindo. Então, às vezes, muitos latifundiários, né, cafeicultores aqui dessa região do sul de Minas, aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, eles tinham muitas dívidas com escravos garantindo. E aí, a partir do momento que não tinha escravo, como é que fica, né? Aí eles não tinham garantia nenhuma, os bancos quebravam também e tudo mais. Aí foi muito complicado quando teve a abolição, né? Muita gente se vê, a mesma coisa, de uma hora para outra. Como teve o Collor, né? Quando confiscou a poupança, o Guilherme não era nem nascido ainda nessa época. Eu lembro disso perfeitamente. Quando confiscou a poupança, né, a Miriam? Então, confiscou, não só a poupança, confiscou todos os dinheiros de aplicação a partir de um valor tal, né? Que era pouco. Quebrou muita gente. Tinha gente que vendia imóvel e já ia melhorar, ou sair de um apartamento, comprar uma casa, sair do imóvel pequeno e ir para um imóvel melhor, ou vender o carro, ia comprar outra coisa e tal. Ficou confiscado. Isso aí acabou com muita gente. A gente até suicidou. Então, nessa época aí da abolição da escravatura, foi muito pior, né? Porque a questão do reflexo na economia foi muito pior. Mas foi muito melhor do ponto de vista humanitário. E quem estava na condição disso, de senhor de escravo, de latifundiário, era um prejuízo danado. A senhorinha aqui, ela desencarnou, ela estava, desculpa a palavra, né? Com o pé na cova, ela já foi mesmo. Porque aí o desgosto, a preocupação. E ela foi muito cruel com os escravos, né? Então aí ela foi entregue à própria sorte. Ficou Você vê esse tempo todo. há pouco tempo, né, na história, assim, essa abominação, né, que aconteceu aí na nossa história. Como é que era normalizado você enxergar um outro irmão como uma coisa, né? É uma coisa tão absurda que você vê faz pouco tempo. Sim. E como é que pode, né? Assim, a gente lendo, eu não sei vocês, mas eu quando eu tava lendo esse trecho assim, a gente dá até um sentimento de revolta, assim, como é que pode, né? E vai saber se a gente já fez parte, né, de aceitar isso daí, porque é um absurdo, né? Hoje choca muito. E para algumas pessoas não. Tem gente que mantém ainda o pensamento muito parecido com o dessa senhora até hoje. Muitas vezes não exterioriza, né? Mas é lamentável. Aí, agora, a questão toda, que é mais importante aqui, do ponto de vista das questões que envolvem o André Luiz, é que para ele não envolver com o sofrimento, né, das criaturas que chegavam até lá e não entrar muito nos assuntos. E ele se deixou levar, ele até confessa, deixou levar pela curiosidade, pelo caso ali individual da senhorinha e foi, dando corda, né? Tanto que Narcisa chama a atenção dele. Porque aí foi lá debater com ela, chamar a atenção dela, que são nossos irmãos, aí ela vai trazer os argumentos dela, aí acaba que a Narcisa fala, mas você não pode ficar fazendo isso, envolver demais com as questões. Essas pessoas que chegam aqui dementados. Aí a senhorinha vai e ouve isso, mas eu sou um deles? Ela vai dizer, eu sou um deles também? Chamou ela de doida, de maluca, né? Estava no estado de demente, né? Aí você não pode dar corda, dar bola para esse assunto que eles trazem, não. Porque senão se perde nisso também. Aí a senhorinha entendeu, né? Que estivesse falando que ela era uma delas. Ela vai e muda de assunto. Que a questão é recolher aqueles que estão em sofrimento, né, da melhor forma possível. Se você começar a discutir, também você sofreu por causa disso, julgar, aí você vai piorar o quadro. E você também deixa de fazer seu trabalho, né? Que o trabalho dele é de amparar até outros, ele fica ali conversando, debatendo com ela. Mas é registrado isso para a gente saber o que aconteceu, né? Com uma criatura que já estava mais de 50 anos, né? No umbral mais pesado um pouco, sofrendo, às vezes perseguida por seres assim. Porque algum desses escravos que não tinham evolução, que tinha muitos, como qualquer criatura, seres humanos, normal, como qualquer outro. Uns são mais evoluídos, outros não. Os que são mais evoluídos perdoam, vêm auxiliar os irmãos aqui na Terra e tudo mais, fazem o trabalho no mundo espiritual. Agora, aqueles que são mais brutos ainda, com qualquer um de nós, aí o ódio
o ódio impera e vai na vingança. Aí estão esperando, né? E vão vingar, vão perseguir esses que os maltrataram, né? Em outra vida. Nessa vida que acabou, né? Que aí agora está do outro lado, né? Então ele vai relatar sobre isso. Então não tem muito mais o que falar, não. Pelo menos do meu ponto de vista, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu gostaria de comentar um negócio. É que eu acho engraçado que você vê, né? Igual o Samir comentou, o André Luiz, ele já tinha melhorado, né? Com relação àquele André Luiz que chegou. Mas a mudança, ela é trabalhosa. Então, quando você está mudando algum hábito que você tem que persistir naquilo até que você consiga tornar aquela atitude sua natural. Quando a mãe do Lísias, né, a dona Laura, aconselhou o André Luiz nessa nova fase dele de trabalho e de visitação, ela deixou isso claro para ele ir com o intuito mais de servir do que de ficar questionando. Então, todo mundo ali já conhecia a tendência xereta do André Luiz, de ficar xeretando os assuntos investigativos, né? Então, assim, ele já estava com consciência disso e foi uma falha que ele teve ali, mas aí ele rapidamente ele percebeu, ele já percebeu e já se corrigiu. Mas é assim que funciona também, né? A mudança de hábitos. A gente não muda de uma hora para outra, né? Aos pouquinhos. A gente dá umas caídas, aí volta, mas a gente tem que ter a força de vontade e consciência do que a gente precisa mudar para a gente ser firme, sabendo que a gente pode escorregar uma hora, mas que a gente precisa manter firme na conduta nova, né? Então eu achei isso interessante, que aí ele depois assim que ele foi chamado a atenção, ele já ficou sem graça e já se conteve, já reconheceu. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, rapidinho, depois a gente não tem oportunidade. O Guilherme falou do Quinto Varro. O Quinto Varro, não sei se você sabe, já ouviu falar quem que foi ele, Guilherme? O Quinto Varro é Pedro de Alcântara. Pedro Garavito, que chamava. Ele era contemporâneo, até amigo da Teresa d'Ávila. Eles são contemporâneos. Tanto que tem uma passagem lá que eles levitam numa igreja lá na Espanha. São espanhóis, né? E é o São Pedro, ele que deu. Ele foi, na verdade, o primeiro padroeiro do Brasil. Por causa da família imperial. Não é à toa que eles chamam Pedro, né? Pedro I, Pedro II, a cidade de Petrópolis, né? Petrópolis também, tudo tem a ver. Foi feita uma catedral lá em homenagem a ele na fundação da cidade, né? Que é Pedro de Alcântara. O Quinto Varro é o Pedro de Alcântara. O Corvino o irmão Corvino é o Bezerra. Né? Bem mais evoluído um pouco. Mas o Pedro de Alcântara também. Ele é o Quinto Varro. Ele que desencarna e encarna como Quinto Celso, né? Rapidinho, instantaneamente. Então você vê, o espírito vai e volta, que ele poderia ir para outra esfera, até ficar um estágio no mundo espiritual maior, aí falar para ele, não, que ele estava já, né, já tinha cumprido o que ele tinha que fazer na Terra, tudo. Você não quer ir? Não, eu quero voltar. Eu quero voltar agora para ajudar meu filho, que era o filho dele, né? O Tassiano lá. Interessante demais. Esse livro tem muita história aí, de várias encarnações aí, de várias figuras que passaram aqui na Terra e amigos do Chico. Agora, se alguém quiser comentar mais alguma coisinha do que a gente fez, né? Ou tiver alguma dúvida, alguma coisa pra gente. Na verdade, é só agradecer também, porque além do estudo da doutrina, que a gente está lendo do André Luiz, a gente está tendo um reforço escolar de ciências que tivemos hoje de história, né? Então é só agradecer essa parte. Só um breve ponto. Breve, coisa pequena. Mas você já ouviu falar, Guilherme, que ele era o Pedro de Alcântara? Não tinha ouvido. Não, né? Irmão Corvino eu sabia. É. Mas. É o Pedro de Alcântara. Então é um espírito já de certa envergadura, já, né? Do nível da Teresa d'Ávila, né? Então você não é um espírito. Porque tem também. Não sei se é o mesmo. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, que relata que foi a última reencarnação desse espírito na Terra. E ele participou da época de Jesus, se não me engano, foi o lanceiro que não, eu não vi. Acabou com a vida física de Jesus. Aí seria é o mesmo espírito? Não, aí é o Pedro II. Ah, o segundo.
É o Dom Pedro II. Dom Pedro II, imperador Dom Pedro II, ele foi o Longinos. Ele era o Longinos, que talvez é o que cumpriu a ordem lá de matar Jesus, né? Mas, mas aqui, vamos encerrar. Às vezes a Samir tem compromisso, né? Depois qualquer coisa a gente conversa. Né? Pronto. Mensagem final. Dona boa tarde, Dona Marisa. Ela veio só fazer a prece. O livro de hoje é O Essencial, de Amélia Rodrigues. Capítulo 3, Desafios à Fé. O capítulo 3 ele é ambientado na discussão dos apóstolos de quem seria o mais amado por Jesus. Se era João, se era Pedro, enfim. E aí é só uma parte, porque o capítulo é um pouco extenso. E ela coloca: aconteceu num dia em que vinham excitados pelo caminho ao encontro de Jesus. Estavam algo exaltados e irritados, de mau humor. O doce olhar do amigo sereno desceu sobre eles com imensa ternura, desnudando-os e sentiram-se constrangidos, enquanto a sua terna voz interrogou-os: que vinhas discutindo pelo caminho? Envergonharam-se das mesquinhezes, e mais ainda quando ele lhes disse: e quem desejar ser o maior, que se faça o servo do menor. Estavam desmascarados. O amigo conhecia-os sim, e apesar disso, os amava. Ele então prosseguiu explicando: não é difícil ser grande no reino de meu Pai, bastando somente ser o maior servidor e o melhor amigo em seu nome. Apagando-se no anonimato do bem, adquire-se o requisito para ter o nome escrito no livro dos céus. Todo aquele que se exalta já goza da vaidade da ilusão, tornando-se humilhado depois, quando contemplar na glória aquele que foi desconsiderado. Quem anela pelo planalto deve caminhar com segurança pela planície. A conquista da paz interior é realizada mediante a compreensão do próximo, das suas dificuldades e desvios. Ele não pede para ser julgado, censurado, mas suplica ocasião de ser esclarecido e amparado. Todos aqueles que se encontram bem já ultrapassam o vale do desconforto e da aflição, em condições de amparar quem ainda caminha na sombra da ignorância. Na construção da verdadeira amizade, é indispensável que se pense nos irmãos esquecidos na retaguarda, a fim de que a sementeira de bondade assinale os esforços de iluminação. O próximo, portanto, comece entre aqueles que estão mais perto um do outro, a fim de ser encontrado à distância na estrada do abandono. Eu os convido para que aprendais a servir e nunca fruir na terra, a socorrer ao invés dos procedimentos julgadores que apresentam as culpas alheias. Quem vem a mim necessita de acesso à paz, e eu sou a porta das ovelhas. Estai atentos, pois que são muito aqueles que aspiram à ternura com as mãos transformadas em cardos ferentes. Desse modo, se não fordes capazes de amar-vos uns aos outros, num pequeno círculo de corações, como podereis estender o primado da misericórdia por toda a terra? Fez-se um silêncio natural. A sua cantilena de bondade apresentava notas de melancolia e de júbilo, de modo que não se sentissem repreendidos, mas orientados. Adestrando-os na legítima fraternidade, Jesus preparava-os para os testemunhos do porvir, que não seriam evitados. Então, como nós trabalhamos hoje na ambientação, nos níveis de consciência, no amor, no desprendimento, nas criaturas diversas, onde nós procuramos
estar cada vez mais próximo destas figuras que nos servem como exemplos, é que devemos nos desprender, como André está aprendendo, como estamos aprendendo com ele, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, para chegar à humildade de ser servo do menor ou de todos e o melhor amigo, em nome de Deus. Então, até o próximo encontro. Até o próximo encontro, gente. Até semana que vem. Muito bonita a Obrigado. mensagem, viu, Guilherme? Tem tudo a ver com o capítulo, né? Da Veneranda. E com o estudo. Então, até a próxima, gente. Boa noite. Até. Boa semana. Boa semana.